é um outro ponto. O Vinha de hoje não é o Vinha. Hoje foi muito abaixo de fato. Mas, assim, o Flamengo tem opções e ele vai ter que usar essas opções constantemente, porque são muito boas opções no banco de reservas. E o Tite não pode ser criticado por fazer essas mudanças, como, repito, ele tem que fazer essas mudanças tendo as opções que ele tem. Diferente de outros técnicos. Salve, salve, nação! Vamos embora com mais um vídeo, né, sobre o nosso Flamengo. E o Flamengo estreou com o pé esquerdo aí nessa Libertadores, empatou em 1-1, né, com o Milionários da Colômbia, em Bogotá, né, do estádio El Campín. E eu quero fazer uma pergunta para você que está assistindo esse vídeo agora. O desempenho do Flamengo muito abaixo foi devido às mudanças que o Tite acabou efetuando no Flamengo ou foi pela altitude, simplesmente pela altitude, né? Qual motivo é mais justificável essa fraca atuação do Flamengo, né? Qual desses dois motivos é mais justificado? E, obviamente, dito isso, vambora para mais um debate aí, né, envolvendo o Flamengo aí, que o Flamengo empatou, acabou decepcionando muita gente que esperava mais do Flamengo, pelo menos nessa partida, e o Flamengo, sim, ainda tem muita margem de evolução com o Tite, né? Então, deixe seu like, vambora para mais um vídeo aí e tamo junto, galera. Eu tenho algumas explicações, só que elas, para mim, não deveriam, na prática, funcionar. Por exemplo, De La Cruz. Com De La Cruz, é óbvio que, como segundo jogador de meio de campo, o Flamengo tem muita construção por dentro. Quando você tem muita construção com esse jogador, primeiro você dispersa a marcação adversária, que precisa dar mais atenção do que precisou dar ao Pulgar e principalmente ao Igor Jesus. E também ao Alan, depois. Segunda questão, o Arrascaeta ganha espaço. Terceira questão, o adversário se preocupa muito em fechar por dentro, porque o volume de jogo começa a acontecer por ali e sobra espaço para o lado e quem joga pelos lados também cresce. Então tem um efeito bola de neve na perda desse jogador, nessa partida, muito grande, mas não é para acontecer. Então, pelo que o Flamengo tem, não é para acontecer. A segunda questão... Jogador importante, mas você tira, não pode cair tanto quanto caiu. Eu acho que perdeu um pouco na construção, muita liberdade, as coberturas mal feitas, espaços de ambos os lados, e aí tem um outro detalhe. O Bruno Henrique tenta recompor pelo lado direito. O Bruno Henrique é mais jogador que o Luiz Araújo, mas o Luiz Araújo, por uma questão física, consegue recompor melhor que o Bruno Henrique. Então você começa a ter vários pequenos impactos defensivos com os quais esse time, que sobrou no campeonato estadual contra todo mundo, ou quase em todos os jogos, não estava acostumado a lidar. Contra uma equipe, no máximo, medíocre. Milionários. E eu não vou falar que o Flamengo resvala no medíocre. Eu falei ontem e continuo achando que o Flamengo tem enorme margem de evolução. Acho que o time vai render muito mais. Concordo com o Jean. Continua sendo um dos principais, um dos raros grandes favoritos ao título da Libertadores. Mas a atuação de hoje é para ser criticada. E com as trocas, o time não pode cair tanto de rendimento. Porque entrou o lateral da seleção uruguaia, entrou o Igor Jesus, que vem fazendo um bom campeonato, uma boa temporada. Entra o Alan, que meio mundo queria. Entra o Bruno Henrique, que é uma lenda no clube. Né? Então você não está falando que você teve uma perda muito grande de qualidade. E aí foi o jogo coletivo. Então é algo para o Tite pensar de agora em diante, porque ele vai ter que mudar o time muitas vezes durante a temporada por perda de jogadores, por calendário desgastante. Para o que fica de recado, de visão, não vou ser alarmista por conta do empate com o Milionários. O Flamengo pode fazer 16 pontos na fase de grupo. Ainda ser a melhor campanha, ok. A questão. Me pega muito uma observação que o Eugênio traz hoje durante a programação, o Eugênio lá da nossa equipe cobrindo, e ele conversando com os membros da comissão técnica, eles falavam, não, porque está todo mundo muito preparado, os treinos, sabe, todos os jogadores participam, a ideia está na cabeça de todos eles, então a gente acha que não tem impacto fazer uma mexida aqui e uma mexida colar. O Vinha não está tão preparado, não é pelo jogo de hoje, porque não estou falando do desgaste, da altitude, do segundo tempo, da intensidade. E não estou falando nem do gol aos 4 minutos, poderia ter mudado a história, mas muito do sem bola. O Igor... É o sem bola que me mais. Não, porque o Igor, para fazer um ajuste, o Fabrício Bruno acabou jogando, Davi Luiz por ali, Davi Luiz também não está exatamente... Claro, o Flamengo não estava protegido como esteve nos últimos testes. O Igor, qual é o grande diferencial para mim do De La Cruz? Que não é estatística, gol, todo mundo está cansado de falar isso. É como ele descomplica quando parece que algo vai ficar complicado. Ele vai te oferecer uma linha de passe
Ele vai achar um passe que parece simples, mas que o Igor não vai achar. Ele vai dominar um jogo, talvez, uma bola, talvez com a qualidade que o Arrascaeta foi dos poucos, conseguir dominar a bola no tempo certo. Não é só altitude também. Então, nem todo mundo está na mesma rotação. E isso é um alerta que fica, para não ficar nesse papo, está todo mundo preparado, troca uma peça aqui. O Tite falou que 9 jogadores sentiram na parte física, por isso que ele mexeu no time, né? E acho que é normal. Aí entra a questão da altitude. Não fez o gol no início, falhou em finalizações. O nível do Flamengo não é para falhar 2 vezes em finalizações para abrir um placar, que você tem que buscar a vitória, não um grande desempenho, porque você está na altitude. E aí falhou também depois por uma questão física, sim. O próprio domínio do Pulgar, depois que ele já dominou, já perdeu, a corrida para trás, só não está correndo para trás, que é algo que não faz muito, né, no lance do gol do Milionários, corre muito para trás. O Fabrício Bruno perde a referência ali do cara que vai acabar atacando a área. A marcação dentro da área, que tinha mais jogadores do Flamengo, também fica perdida. E tem um tempo ali que o time adversário domina muito melhor. Então, assim, não está todo mundo, como disse o Jean, amplo, favorito, todo mundo, não está todo mundo tão ajustado. O Flamengo tem um 11 ali pelas mãos do Tite, com a zaga com o Fabrício, com o Léo, com o De La Cruz descomplicando a situação, com a lateral que não é com Vinha, com uma ponta que ainda não é o Bruno. Eu acho que também já está daqui a pouco precisando de debater a situação do Bruno, se pela ponta direita, se ele pode fazer uma outra função. Na do Pedro, não necessariamente um 9 de referência. Sim. Mas como construir se não tiver um Pedro, um outro modelo de ataque, porque o Bruno pela direita acho que não vai compensar o que o Tite pede. Hoje ele colocou o Luiz Araújo e puxou o Bruno para o meio. Tranquilos para o debate. Porque o Flamengo, quando foi testado, falou, não, o Flamengo foi testado contra o Fluminense. O Flamengo foi testado a chegar numa final e a conquistar um título que vai confirmar no fim de semana sem tomar gols. Não acho que o trabalho vai aí desmoronou. Agora começou a Libertadores, esse é o verdadeiro Flamengo. Não, até porque esse nem é o principal Flamengo. Mas alguns pontos que cabem à reflexão do que a gente tem até aqui, repito, não vamos pegar só o jogo de hoje, para análise do programa de hoje. Esse é o principal Flamengo, ele só não está inteiro. É o que você traz até aqui e o que o jogo hoje te apresenta quando você teve que trocar peça. A sua troca de peça não está tão bem ajustada quanto o seu principal. Se a gente fala... Você não tinha o De La Cruz, você não tinha a zaga principal e o Bruno hoje não é pela direita. Qualidade, mas eu acho que é o principal. Mas assim, o que a gente sempre fala aqui, passar para o Jean, que ele quer a palavra. Claro. O que a gente sempre fala aqui é o seguinte, o Flamengo tem 2 times excelentes. Sim. O segundo time do Flamengo também brigaria por título. O segundo time, porque é muito equilibrado, a diferença é muito pequena entre titulares e reservas. Qual jogador do Milionários o Flamengo gostaria de contratar para ter no seu elenco? A gente estava falando isso hoje, até quando a gente estava fazendo o intervalo, Multicam. nossas redes sociais, nossa Multicam. É o seguinte, você está querendo dizer, Birner, que o segundo time do Flamengo é melhor do que o titular do Milionários? Individualmente? Falou sim. Sim. E realmente é. Sim. Então eu acho que mesmo que não seja o time, algumas peças tenham sido mudadas, falta o De La Cruz, colocou o Vinha, colocou o Davi Luiz e tal, eu acho que pelo que a gente fala não é para ter essa queda de rendimento, já. Então, ainda que a gente constate e seja unânime a opinião de que as mudanças fizeram diferença, e acho que fizeram pelo nível baixo de rendimento das peças que entraram. Isso acho que, aliás, vale principalmente para o Vinha, tá? Dos 4 caras que entraram no time. Foi o pior, né? Que foi o pior deles. Ainda que a gente constate isso, eu acho que jamais nessa temporada vai se poder fazer ao Tite uma crítica em relação a ter mudado a equipe. Tá? Claro, a não ser em casos muito extremos, a gente acho que lembra Campeonato Brasileiro do ano retrasado, quando o Flamengo abre mão do seu time completamente titular num jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, que poderia de alguma maneira, se o Flamengo... Dorival. O Dorival, exato. Ele abre mão do time... Ali eu acho que houve um equívoco. E foi 1-1 o jogo. Porque, exato. Ali eu acho que houve um equívoco porque, enfim, em certos momentos você tem que falar, não, pera lá, esse jogo é muito grande, esse jogo pode me recolocar na briga pelo título brasileiro, eu não vou mudar todo mundo, que foi praticamente o que fez o Dorival naquela ocasião. Mas tirando casos assim, eu acho que você pode fazer inúmeras críticas e poderemos fazer inúmeras críticas ao Tite, às escolhas dele, às substituições. Mas dificilmente a gente pode criticar um técnico que tem no banco o Vinha para o lugar do Ayrton Lucas e resolve fazer essa mudança, né? Que tem o Bruno Henrique para colocar no lugar do Luiz Araújo ou do Cebolinha e resolve fazer essa mudança. Assim, pelo contrário, ele é obrigado a mudar essas peças constantemente, porque você não monta um elenco com essa riqueza, com essa fartura, para ficar jogando só com o seu time titular. Ele tem que usar esses caras por uma questão de gestão de grupo e por uma questão óbvia de dosagem, de tempo, de minutagem, numa temporada que é alucinante como a temporada brasileira. Então, mudar não é o problema. O problema é o rendimento, eventualmente, depois dessas mudanças. Por exemplo, eu concordo contigo sobre Vinha e Ayrton Lucas hoje
que o Vinha entrou muito mal. Quando o Vinha foi contratado, e eu não descarto que isso ainda aconteça, eu e mais pessoas, inclusive, acho que o Jean chegou a comentar isso também, senão você... Eu acho uma baita briga, se é isso que você vai falar sobre Provavelmente ele ganha a posição de titular. Mas a maioria... Eu comentei isso. A maioria então, pensa. Eu mesmo falei, com o tempo vinha titular. E a atuação de hoje não impede que isso aconteça futuramente. O Vinha não desaprendeu de jogar bola. O Jean acompanhou recentemente. A gente acompanhou muito mais de perto que o Vinha não desaprendeu de jogar bola. Mas eu assim, até... Acho que houve um certo exagero em relação à capacidade e à qualidade do Vinha. Eu não queria entrar nisso agora, porque depois de um jogo como o de hoje, é uma crueldade, porque esse não é o Vinha que a gente conhece. Não é tanto assim. Eu acho até que... Ele é um jogador taticamente muito inteligente, se posiciona Exato, bem. ele serve de várias maneiras. Na Roma, o Mourinho até escalou ele várias vezes como zagueiro pela esquerda, mas assim, ele não conseguiu se firmar e ser titular em momento algum ali. Depois mudou de clube também, no Sassuolo não conseguiu ir bem. Então, assim... E acho que houve até um certo exagero na época do Palmeiras mesmo em relação ao que era o Vinha. Agora, isso não significa que ele seja mau jogador. Eu acho que ele pode ser muito útil para o Flamengo. Você ter dois laterais do nível de Ayrton Lucas e de Vinha, acho que você está muito bem resolvido em relação à lateral esquerda. Então, não é essa questão. Assim, se ele foi em algum momento superestimado, é um outro ponto. O Vinha de hoje não é o Vinha. Hoje foi muito abaixo de fato. Mas, assim, o Flamengo tem opções e ele vai ter que usar essas opções constantemente, porque são muito boas opções no banco de reservas. E o Tite não pode ser criticado por fazer essas mudanças, como, repito, ele tem que fazer essas mudanças tendo as opções que ele tem. Diferente de outros técnicos que talvez olhem para o banco e falem, não, aqui, cara, eu vou ter que tirar um pouco mais dos meus titulares, porque eu não tenho como ficar rodando muito numa temporada. E eu acho que a responsabilidade fica nas costas dos jogadores, porque aqui você tem uma briga por posições, a gente acabou de falar de Vinha e Ayrton Lucas, muito intensa. Poucos jogadores do Flamengo, você pode dizer, olha, esse cara dificilmente sai da equipe. Depende da ideia do técnico, depende do momento do jogador, depende da parte física. Então, o grande desafio do Tite, no início do ano, qual era? Como administrar um elenco com jogadores muito grandes que haviam causado problema em outros clubes, com outros técnicos, desculpe, e como utilizar melhor o elenco. Sim. O desafio continua. Mas se você for olhar de onde o Flamengo saiu quando o Tite chegou e o que é o Flamengo hoje, por isso concordo com o Pedro, não tem alarme, não tem nada, é uma atuação abaixo. Fazer qualquer tipo de alarmismo agora é um exagero sem tamanho. É caça-clique, para ser bem direto. Com questões que explicam. Então, questões que explicam, não é? Que explicam isso. Caiu tudo. O desafio continua. Se ele vai ser bem sucedido, não dá para saber. Se ele vai conseguir usar 70%, 60%, 80% do potencial do elenco, se vai ser campeão, não dá para saber. Dá para saber que o time está encaminhado e que hoje, sem dúvida nenhuma, foi uma atuação ruim. E a gente espera que, quando ele for mexer na equipe outras vezes, que o Flamengo consiga atuar no nível melhor. A gente precisa fazer um break, mas antes disso, vamos rodar os gols do jogo do Grêmio, que perdeu por... Se tiver o seu próprio nível, não adianta. Né? A torcida gostar, o treinador gostar, injetar a confiança, vai perder a posição. O elenco do Flamengo, ele é uma ameaça constante para todo mundo que possa se sentir assim. Mas quando um jogador... assim, é uma situação diferente, né? Quando um jogador entra em campo sabendo que não precisa defender a sua titularidade a cada bola que ele pegar, porque senão o treinador vai ter dúvidas a respeito, a torcida vai começar a pegar no pé. Isso, alguns jogadores lidam melhor com isso, outros não lidam tão bem. Então, o Pedro tem a confiança do Tite desde que o Tite chegou. É uma questão de uma escolha feita a essa posição, é ele que representa essa escolha. E, assim, os problemas do Gabriel, sejam técnicos de fase técnica no ano passado, também nesse ano, as questões agora ligadas a essa suspensão, a sua possibilidade de voltar com efeito suspensivo para ser julgado depois, tudo isso muda um pouco a situação, porque realmente não há concorrência para o Pedro nesse momento. O que ele não deve fazer é se sentir soberanamente titular, porque esse é o primeiro erro que leva alguém a perder o seu lugar. E aí, como a história, ela muda, né, do Pedro? Porque é o Pedro que em algum momento chegou a ser, ou a pensar em sair do clube, se falava muito nisso. Quem sabe o Pedro no Palmeiras, ele vai ser titular, já que ele não tinha titularidade em algum momento no Flamengo. E ele persiste, ele fica e agora ele mostra como ele encaixa bem nesse time do Flamengo com o Tite, né? A história do futebol é muito feita
assim, para jogadores, e com o Pedro não foi diferente. Assim, ele passou por diversas situações e o que a gente sabe talvez seja muito pouco, né? Porque internamente ali a gente não tem tanto acesso e no momento importante de diversos jogadores falando sobre dificuldades, né, de saúde mental, da fase pesada, enfim, a gente teve o Richarlison, a gente teve o próprio Carlinhos que o Flamengo agora contrata falando sobre isso, sobre esses momentos de dificuldades e como buscar ajuda e a rede de apoio é importante, né? O Pedro passou por momentos no campo ali, né, na bola, que o desempenho realmente não acontecia, então ele optou por um trabalho ali, como ele fala, de muita resiliência e agora ele está colhendo os frutos. Porque teve a Olimpíada também, né? E aí quando ele não vai para a Olimpíada é aquele momento em que fica muito difícil. Lógico, quem não sentiria, qual jovem jogador não sentiria em não ir para a Olimpíada, não ter sido liberado pelo seu clube? Claro que em algum momento ele pode ter sentido até uma certa tristeza, raiva, e isso pode ter influenciado no seu jogo. O André Kfouri, já que a gente está falando do Pedro, a gente fala também, coloca o pênalti só para a gente analisar. Para mim, nenhuma dúvida. Eu acho que o Vázquez também merecia a expulsão, o cartão vermelho, porque estava muito claro que o Arrascaeta iria entrar ali para fazer o gol, né? Ele não disputa a bola, né? Ele se joga no Arrascaeta e assume a falta. Talvez ele não esperasse ser expulso, mas não deu certo o método. E o De Arrascaeta foi muito inteligente, porque ele evidentemente sabia que a marcação estava próxima e aí não ele sente até o braço ali, o quentinho também, né, do Vázquez ali. Eu não tenho dúvida sobre essa marcação. Eu, se fosse o árbitro em campo, marcaria o pênalti e mostraria o vermelho ao jogador do Milionários. Pois é, e na transmissão o Carlos Eugênio Simon também fala sobre isso. Ele fala, olha, foi pênalti também para a expulsão. Concorda, né, Mari? Concordo, claro ali. E é de um lance que tem uma tentativa de finalização, né, de um bate-rebate ali. Mas, enfim, o Arrascaeta com muita inteligência também, toma a frente e sofre o pênalti bem marcado para expulsão. E a gente também coloca o lance do Vinha, o gol que o Vinha perdeu. O Vinha realmente não fez um bom jogo hoje. A expectativa em cima dele é muito grande, ele não consegue ainda apresentar esse futebol. E olha o gol que ele perde. Vamos mostrar. Mas que isso, André Kfouri? Você fazia essa, não fazia? Não sei. Talvez não. A atitude atrapalhou também, será? Olha aí, de novo. A jogada é muito bem feita, né? A bola para o centro da área e ele chega muito tranquilo, livre e bate muito mal na bola. Comecinho de jogo, o Flamengo apresentava aí pra gente assistindo o jogo pela televisão uma facilidade que depois ia ficar muito rara. O jogo se mostrou muito diferente algum tempo depois disso, mas claro, né? Seria ainda mais diferente e acho que para o Flamengo e para o que interessava ao Flamengo se essa bola tivesse entrado. E é um passe do Cebolinha, que depois não vai bem também, né, na partida, que vai para o Bruno Henrique, busca o Bruno Henrique e aí cruza para o Vinha. Né? Agora esse é o lançamento do Cebolinha para o Bruno Henrique cruza, né? Que encontra o Vinha dentro da área. Pois é, e aí o Vinha, ele... Acho que talvez o pior em campo... É claro que o time todo, né, empata e acaba levando o gol. É muito ruim a gente falar de um jogador. Mas o Vinha, ele ainda não entregou o que se espera dele, Mari. Não entregou, mas acho que tem um tempo aí para acontecer. É um jogador que tem muita qualidade. O Flamengo foi muito bem no mercado. Eu acho que hoje ele ficou sobrecarregado. Eu acho que ele não teve ali uma ajuda na marcação. Eu acho que depois que o Alan entra e corrige uma questão de posicionamento, o Tite falou sobre isso, né? Que corrigiu algumas questões. E o próprio Cebolinha também ajudou mais no segundo tempo, reforçando, descendo um pouquinho mais a marcação. Mas eu acho que o Vinha realmente não fez um bom jogo hoje. Ele não fez um bom jogo, mas não dá para colocar tudo também ali. Né? Até porque o lance do gol do empate é o Eric que perde, né? Ali, que não consegue tirar no carrinho. Sim, eu tenho muita resistência numa estreia, numa situação como essa, acusar no sentido de determinar que ele teve responsabilidade nisso, a culpa é dele, se fosse outro não teria acontecido, fulano não perderia esse gol. Eu acho tudo isso muito precipitado, muito precoce, muito injusto, mas dá para a gente dizer, olha, o Vinha fez um bom jogo? Não, não fez um bom jogo numa noite em que o Flamengo não fez um bom jogo. E talvez um jogador que é recém-chegado tenha melhores oportunidades, passe a jogar bem e tenha noites melhores do que essa de hoje. O nível dele a gente conhece. Claro.
né? Independentemente da passagem na Europa não ter sido aquele que queria, eu imagino, mas o nível de qualidade que o Vinha pode oferecer, a gente conhece e é um nível superior ao que ele mostrou hoje. Pois é, a gente se lembra dele no Palmeiras, e é um Vinha também que vem se recuperando de problema físico, agora que ele volta, né, a ter essa parte física mais completa para entrar e começar a apresentar um jogador que com certeza o Tite conta muito com ele, né? Conta claro, muito. É um pedido do Tite também. Então, é isso aí, nação, mais um VJ, né? Após a entrevista coletiva de Tite, né? O Tite foi perguntado se o Flamengo tentou administrar a vantagem de 1-0, né? Mesmo com um jogador a mais, né? Então, vamos dar aqui uma olhada na resposta do Tite, né? E o Tite negou que o Flamengo teria administrado o placar de 1-0, mesmo com vantagem no placar e vantagem numérica, né? Abre aspas, seria uma covardia, né? Então aqui tem uma fala do Tite aqui, né? Abre aspas para a fala de Tite. Não procuramos administrar o jogo, continuamos agredindo o adversário. Colocamos 3 atacantes de velocidade. Não colocamos o time para trás. Trocamos peça para o time ter mais frecha, respirar mais, vamos dizer assim, né? O Milionários, com 10, teve marcação baixa. Atrasou a linha para ter o contragolpe. A gente não soube furar esse bloqueio. Buscamos o segundo gol. Se colocasse todo mundo atrás, poderíamos ter feito o segundo gol, né? Não é nossa característica isso, seria covardia. O que aconteceu é do jogo, uma jogada individual, né? Aí podemos dizer que foi uma jogada, um erro de passe, né? Um erro de passe não. Um passe do Rossi para o Pulgar e um erro de domínio, né? Um erro de domínio que o Pulgar acabou errando. Podemos dizer a altitude, a bola veio mais rápido do que o costume. O jogador já estava cansado na jogada. Podemos citar aqui várias situações, né? Após o erro de domínio, ele foi tentar recuperar a bola e o Pulgar, de infantil, tentou dar o bote de primeiro no jogador rápido, veloz, jogador jovem do Milionários, acho que 18 anos, 18, 19 anos, se não me engano. E levou um drible desconcertante e após isso, a gente sabe o que aconteceu, né? Cruzamento, gol, cruzamento, né? A bola, o cara conseguiu dominar, ainda teve tempo ainda para dominar a bola, ajeitar o corpo e chutar, né? E fazer o empate do Milionários diante do Flamengo. Então aquilo, uma péssima atuação, eu tenho certeza que a altitude pesou. E isso ficou nitidamente que o rendimento, a intensidade do Flamengo caiu após os 30 do primeiro tempo. E o time do Milionários começou a ter chances uma atrás da outra, né? Bola na trave, defesa do Rossi, chute que levava a perigo, bola aérea, a maioria das jogadas era pelo lado do Vinha ali, né? Então, no segundo tempo entrou o Alan melhorou o time, sim, melhorou o time, consertou o Igor Jesus, não estava fazendo uma boa partida, porém, o Flamengo, após conseguir um pênalti ali, que foi pênalti, abriu o placar, e mesmo um jogador a mais, o Milionário ainda chegava levando perigo, né? Então, o Flamengo, sim, para mim, tentou administrar e acabou sendo recompensado de uma forma negativa, vamos dizer assim, porque eu não achei a palavra, recompensado de uma forma negativa com um gol, né? Que acabou originando um empate e no final do jogo quase levou o gol da virada, né? Então, eu acho que, na minha opinião, é um jogo aleatoriamente. O Flamengo nem sempre vai fazer bons jogos. Eu acho que, diante do Palestino, o Flamengo vencendo esse jogo é esquecido e vida que segue, né? Então é isso aí, tamo junto. Deixa a tua opinião aí, o que você achou. O seu like também ajuda demais e tamo junto.